Nós vivemos hoje a lógica da destruição. Você é diferente de mim, você não pode existir. Você pensa diferente de mim, você não pode existir. Se nós levarmos isso adiante, nós vamos acabar como civilização. Sim. Porque aí trocamos de posição, agora você está no poder, né? Então eu não posso existir porque penso diferente. Então virou quase uma loucura coletiva. Sim. É gravíssimo, né, o que a gente está vivendo. Eu falo, é bom você falar isso, porque eu tive e continuo tendo uma atuação nas redes muito intensa em relação a tudo que a gente passou, principalmente na pandemia. Para mim era uma coisa absurda o ex-presidente da República debochar das pessoas que estavam morrendo. Eu tive casos dentro da minha família, enfim. E nesse período eu falava muito isso. Eu falei, esse cara é um louco, né? E aí algumas pessoas falavam, olha, nós não pode chamar ele de louco. Aí eu falava, esse cara é um filho da... Eu falava, não pode, porque... Eu falava, gente, né? E é bacana. Eu lembro que eu tive com colegas teus, a Vera Iaconelli, por exemplo, né? E a Vera disse numa entrevista que ela fez comigo, ela falou assim, pô, Ernesto, eu concordo, né, que a gente não pode dar o diagnóstico, etc. Sim. Mas você olhar para uma situação dessa, enfim, mas é bom você usar esse termo, muito obrigado. Eu acho que essa questão das fake news, para além dessas questões pessoais, né, de foro íntimo para cada pessoa, que você colocou de uma forma muito precisa, tem uma outra coisa que tem me chamado muita atenção, que é o seguinte, o debate acaba ficando muito rasteiro. E a gente está chegando na metade do século XXI, era para a gente estar discutindo coisas muito mais importantes. Uma outra fake news que saiu agora foi sobre a questão da tributação dos prêmios dos atletas, os vencedores que estavam recebendo premiação, que iam ser tributados, e aí começaram a falar isso para tudo quanto foi lado. Aí o governo foi lá e baixou um decreto e isentou. Isso dá por volta de R$1 milhão e pouco a cada 4 anos, não é nada significativo se falando, né, do Tesouro da União e etc. Mas eu fico muito triste com isso, Laura, eu queria dividir com você, porque o que acontece? A gente está falando de esporte. O esporte é uma ferramenta muito importante para o processo civilizatório, inclusive. Então, os problemas do Brasil, a gente fala muito de saúde, né? A gente tem o SUS, que é um programa maravilhoso, mas que, evidentemente, tem suas deficiências, mas é um programa muito importante. Uma das políticas, um dos pilares da política de saúde, que é a prevenção, o esporte ele ajuda nisso. Então, quando se fala de investimento no esporte, a gente fala, não, fez ali um decreto, né, não vão pagar, né, tributação, isso não quer dizer nada. O que a gente precisa efetivamente é do investimento no esporte, porque o esporte visto de uma forma transversal, ele atinge outros setores, como a saúde, como eu estou citando. Você pega, por exemplo, o pessoal da melhor idade, os idosos, você leva dança, natação para as áreas mais vulneráveis, porque nos Jardins tem, né? Em Alphaville tem, Zona Sul Carioca tem, todo mundo da classe média vai fazer esporte, mas quando você leva lá para os lugares mais vulneráveis, você está, inclusive, atuando com a saúde. Da mesma forma, a violência, que é um outro tema também muito difícil do Brasil, né? Quando você leva esporte para essa garotada pré-adolescente, nos lugares mais vulneráveis, você está fazendo uma disputa com o crime organizado, que essa criançada muitas vezes não tem perspectiva fora, né? E o esporte acaba sendo uma ferramenta muito importante para você conseguir atingir outras áreas, inclusive. Então, eu fico muito triste quando a gente fala de fake news, porque o debate que ficou posto aí agora foi esse. Não, aí o governo foi lá e tirou a tributação, que vai ser R$1 milhão e pouco, né, que foi o caso que aconteceu no governo Bolsonaro, na outra Olimpíada. Então, assim, é muito triste a gente não poder, né, discutir uma política, um investimento no esporte dessa perspectiva. A falta disso para as pessoas mais vulneráveis, da perspectiva da psicanálise, impacta no quê, Laura?
Ernesto, impacta na formação do psiquismo humano. Não é só para quem está mais desfavorecido socialmente, né? Nós somos seres de linguagem. O que quer dizer isso? Que nós precisamos do outro. O bebê, quando nasce, ele precisa de alguém que cuide dele. E o Winnicott chama isso de mãe ambiente. Mãe ambiente, não é a mãe. É quem cuida desse bebê, né? O Winnicott é um britânico, um psicanalista britânico pós-freudiano, que estudou a influência do ambiente na formação do psiquismo e daquilo que ele chama de verdadeiro self. Então ele percebeu que os bebês, eles vão se estruturando psiquicamente a partir da relação que eles têm com o ambiente. Se esse bebê está num ambiente que ele chama de suficientemente bom, que é o ambiente que provê as necessidades do bebê e também ensina ao bebê que pode faltar alguma provisão e que esse bebê, à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai encontrando forças para lidar com aquilo que lhe falta. Né? Você vê, isso é muito nítido nos atletas, né? Sim. Os atletas se viram, Sim. eles dão um jeito, eles sustentam o desejo e vão lá e vencem. Com todo tipo de dificuldade que nós vemos, né, das mais graves, das mais horríveis, até as necessidades que são, as dificuldades que se esperam no esporte. Sim. Né? Os limites. Os limites do corpo, os limites do psicológicos, né? Os limites do tempo. Né? O cara que corre, ele corre na chuva, ele corre no frio, ele não está nem aí. Né? O foco e o compromisso com o seu desejo. Né? Sim. Então, a psicanálise trabalha a partir desse pensamento, assim, o desejo do sujeito é o que o impulsiona a realizar qualquer coisa. Então, se eu penso em termos de desenvolvimento da periferia ou de qualquer lugar da polis, né, a gente fala sempre a psicanálise na polis, é uma coisa interessante, né, de se pensar o quanto a psicanálise pode colaborar em fazer um pensamento crítico, estrutural, de que sim, é importante, é vital para o desenvolvimento.